Tem algumas pessoas que eu vejo com o microfone conectado. Quando a gente começou, fiz uma verificação do áudio e tive o retorno de que estava ok. Alguém consegue fazer algum contato? Escrever alguma coisa aqui pra gente? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu fiquei apenas com uma dúvida. Eu já fiz atividade dissertativa também. Uhum. E quando eu vou ver a minha avaliação, fica um ponto de interrogação ao lado da nota. Ah, porque ainda não foi corrigido. Ah, perfeito. Achei que tivesse algum erro de envio, alguma Não, coisa. Perfeito. tranquilo. Agora a gente teve, inclusive, aquele adiamento do prazo, né? Então a gente vai começar essa correção um pouquinho depois, porque o pessoal ainda vai ter um prazo aí para entregar. Perfeito, tá ótimo. Obrigado. Fica tranquilo que não é nada, não. Tá bom de nada. Não sei quem estava falando, mas isso se refere às provas que nós fizemos em sala de aula? Não, você está falando comigo, Débora, ou você está falando com outra pessoa? Sim. Não, sim. No caso, sala de aula, não. Essa disciplina você vai fazendo tudo online, seja você um aluno 100% online ou que você faça essa disciplina online. E se você faz presencial, você não vai fazer o acompanhamento da disciplina aqui. Você faz aqui porque você está fazendo online, não é isso? Educação à distância. Não, eu estou fazendo semipresencial. Eu tenho aula de segunda e quarta. Mas dessa disciplina? Dessa disciplina tem aula de quarta, todas as quartas-feiras. Com quem você tem aula? Com o Pedro. De comunicação e expressão? Isso. Eu acho que tem mais algumas pessoas que estão aqui que também fazem lá na sala também. Qual é o seu curso? Faço administração. Semipresencial, de segunda e quarta. Tá. Bom, então acho que nesse caso seria mais oportuno vocês conversarem com o Pedro, porque assim, eu também dou essa disciplina presencial, tá? Mas quando eu dou presencial, não tem nada a ver com essas atividades que as pessoas fazem na unidade.
nada. Eu faço lá totalmente separado. Então aí para vocês, como que ele faz esse processo? Você Então, tem porque... fazer na unidade web? Não. Então, Hoje eu recebi foi o meu primeiro e-mail que eu recebi que ia ter uma web conferência. E aí eu entrei. mas acho que então não. É só para reforçar o conteúdo. Então não realmente não. Você atividades não. É só que você faz com o seu professor. Tá? Ah, ok. Mais um convite assim para interação, de conteúdo. Entendi. Eu até recebi esse e-mail dizendo que alguns alunos assistiriam, mas não entendido que era exatamente assim. Mas então é isso. Vocês estão acompanhando só por dúvidas, enfim. Eu até gostaria de saber se tem mais algumas pessoas com esse tipo de dúvida ou só eu mesmo. Temos, então, a colaboração aqui dos colegas. Eu estou vendo uma pergunta aqui na minha tela. Uhum. Está falando, gostaria de saber quais princípios devo usar para propor um discurso polêmico. Quando você quiser fazer um discurso polêmico, você tem que ter clareza. E aí deixar claro isso. Claro que de uma forma polida, de uma forma organizada. Acho que o polêmico pressupõe duas coisas. Que você deixe de forma clara para quem você vai falar, escrever, enfim, o que você tem com essa mensagem. Então, não ter medo de ser claro, acho que o objetivo é esse. Mas também, tá, e ouvir, de repente, opiniões divergentes, enfim, é isso, né? O polêmico, ele diz a que vive, ele dá uma mensagem clara, mas ele também está disposto a interagir, a ouvir e a dialogar com questões diferentes. É isso. Léo. Então, e no seu estado está certo? Não, mas eu vou querer propor também, eu falo. Ah, tá. Está ouvindo um áudio, mas um áudio que não está focado aqui. Não sei nem de onde está vindo esse áudio, mas vou pedir para que a gente, quem não estiver falando ou não estiver com o microfone aberto, conversar com o grupo para desligar, para a gente não ter essa interferência. Tem uma pergunta aparecendo aqui no canto. O que seria a heterogeneidade? Heterogeneidade é essa característica que a gente tem na nossa qualquer comunicação, na linguagem mesmo, que indica o seguinte: o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente desenha, enfim, o que a gente faz manualmente, tudo isso vem de dados, de valores, de grupos que a gente faz parte deles. E isso está nessa nossa expressão. Então, mesmo que eu não diga, que eu não faça intertexto, uma palavra que já foi dita antes, com pessoas específicas, com valores específicos, eles estão aparecendo lá. Então, o que a gente está dizendo é assim, todo texto que você ouvir, que você olhar, ele está com valores. Valores que não são só daquela pessoa, mas que são do grupo ou dos grupos a que ela pertence. Do grupo
dela, as posições políticas, né? Então, tudo isso está passando nos nossos discursos. A gente chama de heterogeneidade. Então, o que a gente fala é nosso, mas também traz, carrega dentro de si valores que a sociedade tem, esses valores. É claro que ali, né, mas tem um pouco dos valores. Quando eu vou falar de qualquer, né, aqui, por exemplo, eu estou passando concepções de teorias que eu compartilho com uma série de outras. E isso está aqui. Eu não citei o nome de ninguém, né? Não fiz referência a nenhum dos nossos autores da bibliografia, mas então, ele é heterogêneo, ele tem todos esses discursos dentro dele, e ele, então, no caso, é uma heterogeneidade constitutiva. Eu não citei o nome de ninguém, não fiz nenhuma referência específica, mas o que a gente entende por discurso, o que a gente entende por narração, né, é a forma de ver esses assuntos. Evidenciar o valor. O valor no sentido das crenças, com certeza. A heterogeneidade tem muito a ver com as crenças, com os valores que o curso está passando, que a fala está passando. Às vezes a gente deixa claro quais são as pessoas, as teorias, enfim, as crenças que a gente passa, e isso é a heterogeneidade mostrada, e às vezes não. A gente não fala, não traz referências claras, né? Mas isso está ali. Então a gente chama de heterogeneidade constitutiva. O que a gente destaca nesse conteúdo é justamente para a gente tomar cuidado para não é o objetivo, de forma geral, não bater com os valores das pessoas, né? Falar uma coisa e o nosso discurso está vindo cheio de outros exemplos que contradizem o que a gente está falando. Então, vocês vão perceber isso num exemplo muito claro. Quando a pessoa que é preconceituosa, a pessoa fala, muitas vezes a pessoa fala, não, eu não sou para ser preconceituosa e tal. Mas aí quando a pessoa vai dizendo, a gente vai ver que ela tem preconceito, né? Que o preconceito, ele aparece ali como um valor. Então isso, como linguagem, a gente tem que dar esse tipo de questão. Alguém perguntando se o texto publicitário pode ser lúdico e autoritário. Autoritário acho bem difícil. Parte desse contexto da publicidade ser autoritário com ninguém. Talvez ele possa ser um discurso polêmico, né? Ele provoca, sugere bem um determinado ponto de vista sobre as mulheres. Autoritário acho que seria um pouco exagerado. Imaginar que aquela propaganda tem a intenção de ser o que o valor dela é discutido. Acho que não. Acho que seria um pouco... Não é da natureza da publicidade, né? Mas está aberta aliás, às vezes brincam muito com as outras. Então, a gente tem uma propaganda hoje recente, da Boêmia, da cervejaria, que brinca com as propagandas, né? São aquela propaganda que tem aqueles velhinhos, acho que nem está passando, mas a gente passava essa propaganda.
E aí, uma fábrica apareceu, né? Produzia cerveja no século XIX, e aí eles têm um rapaz ali que faz a coisa do... E o menino fala, mas aqui tá precisando umas mulheres gostosas, bonitas. O velhinho lá fala assim, mulher gostosa, eles vêm na aqui eles vão beber mesmo a cerveja. É uma brincadeira, né? Uma provocação, mas saudável, não é um discurso feita. O discurso pode ser autoritário num texto pode levar a polêmica, dependendo, claro que, assim, depende da situação. Se você está, por exemplo, isso é só uma ilustração, tá? Não tem nenhuma intenção crítica na minha fala. Se você tiver na sua frente, só tiver gente que com uma crença, esse autoritário não vai levar a polêmica. Agora, você está falando num lugar em que há pessoas de diferentes religiões, por exemplo, e você começa a falar da sua, e aí só dizer que a sua é a correta, aí você está levando para o polêmico, mas você continua autoritário naquela fala. Ser autoritário não está aberto a ouvir, a discutir o seu ponto de vista. A mensagem que você quer passar. Você não aceita outras formas de ver. Isso que é autoritário. Que às vezes é necessário. Veja, não vamos associar autoridade, autoritarismo, né? Quando a gente vai jogar um jogo, se a gente não tiver regras, o jogo não acontece, né? E eu não estou conseguindo ler esse... Tem alguém falando isso, que tem a ver com o discurso autoritário. Eu peço o seguinte, no caso de uma coisa como essa, você pega o exercício, cola pra gente lá o exercício, pede, faz esse comentário com a tutoria e a gente vê o que acontece. Porque assim, não, eu tenho um banco de questões, mais de 200 questões, eu não tenho como saber de que falando exatamente. Tá parecendo totalmente quebrado aqui pra mim. Precisa colocar esse texto no fone para eu poder ver esse exercício. Não tem como perceber isso aqui. Deixar aqui limpo para se quiserem colocar alguma outra questão. Estava muito carregado, lá já não estava conseguindo ver mais.
pode ser nesse caso, é o que eu te falei, você precisa colocar a atividade inteira do que você está falando. Mas aí tem que ver se a pergunta está focada nessa frase, a frase em si é um discurso imperativo, mas não é típico da propaganda você ter um discurso autoritário. Até porque não é esse o objetivo, se é mesmo a publicidade ou se é um texto, por exemplo, do governo fazendo uma campanha sobre a conscientização, aí já é outra coisa. Texto crítico é polêmico? Sim. Sim, todo texto crítico é. Ele vai fazer uma análise de alguma coisa, mas isso não quer dizer que outras pessoas não possam ter outras análises. Destruir já é por princípio qualquer diferente da dele. Veja só, citação científica especificamente é quando você, então, num texto científico, que pode ser um artigo científico, uma monografia, um TCC, uma dissertação de mestrado, enfim, isso são textos científicos. E aí, nesses textos, você normalmente não faz neles uma resenha é um outro gênero. No artigo, você pode fazer um resumo, existe um momento lá que você faz um resumo desse artigo, né? Logo no começo. Agora, a citação científica em si é quando você cita no seu texto palavras de outros autores. Essa citação pode ser uma citação direta, entre aspas, literal, ou pode ser uma citação que você faz uma paráfrase, mas existe
enfim, talvez você esteja entendendo um resumo nesse sentido aí. Então, aí você fala assim, de acordo com Silva, e aí na sequência você traduz um pouco as ideias de Silva, indica o ano, né, põe na bibliografia, mas você não copia as palavras de Silva. Nesse caso, você está fazendo uma paráfrase, uma síntese mesmo das ideias dele. Então, nesse sentido, mas não é que aquilo seja um resumo, né? É uma paráfrase das ideias que você está tirando de Silva. Tá mais para isso. Depois aqui, o discurso lúdico, polêmico e autoritário. São somente tipologias, também pode ser considerados gêneros. Na verdade, os discursos lúdico, polêmico e autoritário são tipos de discurso. Eles não são nem gêneros, nem tipos. Gêneros seriam... porque quando você fala assim, um discurso lúdico, na sociedade você vê, no mundo real, notícias, reportagens, telenovelas, isso é gênero. Você vê resumo, você vê resenha, tá? Agora, tipos de texto são narrativas, argumentações, aí já são assim, formas de organizar vários gêneros diferentes. Lúdico, polêmico e autoritário são tipos de discurso, que são essas situações aí, qualquer comunicação numa dada situação comunicativa entre pessoas que estão ali transmitindo uma ideia, trocando, interagindo, é isso que é discurso. Só também ressalto que esse tipo de questionamento teórico puro a gente não vai encontrar nessa nossa avaliação. Sempre procurar relacionar com alguma coisa concreta, com um texto mais específico, enfim. É assim que vocês vão ter ali na avaliação. Nós estamos chegando, então, ao final da web. Agradeço a participação de todos. Convido vocês a estarem na próxima web, que vai ser em junho. Acho que talvez pelo ritmo das coisas que eu vejo aqui, seria interessante as pessoas colocarem o microfone. Acho que quem estava com o microfone conseguiu se expressar melhor, acho que a interação fica mais fluida com áudio. Então, pediria que vocês enfim, ligassem o microfone do Note, ou enfim, do tablet, ou colocassem o microfone no computador, e acho que isso facilita. Nessa nova web a gente vai falar no geral, assim, dúvidas para a nossa prova N2, né? Eu já falei isso no começo, só vou reiterar. A ideia é que eu já fiz a revisão da prova, eu quero deixar claro, assim, nos enunciados qual é o tema da pergunta, que é sempre um aspecto das nossas teorias, e aí sempre aplicar essa teoria no texto que eu tiver ali naquela questão na sua frente, sempre essa relação, né? E aí a alternativa correta é exatamente a única que vai estabelecer uma relação em que o conceito vai estar correto e vai estar funcionando naquele texto de forma correta, de acordo com o que a gente entende por narrativa ou por intertexto, é sempre isso. Vamos deixar também disponível para como mais um objeto de aprendizagem. E eu espero, então, encontrar vocês na próxima webconferência. Se alguém tiver alguma dúvida sobre questões, como aqui foi colocada uma questão, aí entrar no fórum, deixar o registro, a gente retorna e faz essa correção, dá essa devolutiva, enfim, às vezes a gente tem erros mesmo. E as dúvidas também são bastante naturais. Enfim, o objetivo nosso é realmente justificar uma resposta de forma consistente. Eu acho isso muito válido, muito, muito bacana e muito importante. Um abraço para vocês. E aí a gente se encontra então na próxima webconferência. Vou encerrar a sessão.
Um abração para vocês todos.